Bora explicar por que que o contrato de Memphis Depay com o Corinthians foi retirado dos registros da Federação Paulista de Futebol e da CBF. É que esse contrato havia sido redigido e registrado de maneira equivocada. Memphis foi ele foi contratado em setembro de 2024. E por conta de um erro do Corinthians, os registros tanto na CBF quanto na Federação Paulista indicavam o fim do vínculo em 20 de junho. Ou seja, o contrato já teria acabado. Mas o contrato de trabalho entre as partes prevê um acordo até 31 de julho. Ou seja, ainda resta pouco mais de um mês até o fim do acordo entre as partes. O Corinthians trabalha nesse momento para que Federação Paulista e CBF registrem o contrato de trabalho para que o Memphis, após a Copa do Mundo, tenha condição de atuar em pelo menos mais 3 partidas. Sim, Corinthians, ainda que não consiga renovar o contrato do Memphis, tem a esperança de contar com o holandês em 3 jogos pós-Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Timão fez proposta há coisa de 2 semanas para a renovação do contrato e não ouviu qualquer resposta. O que eu apurei é que a proposta foi considerada baixa, o Memphis não gostou da redução drástica dos seus salários e do fim de quaisquer bônus pagos por gols, jogos, assistências e também títulos. A tendência, se não pintar nada para ele, é que o Memphis mande uma contraproposta bem diferente. Caso contrário, se existirem propostas interessantes do exterior, o Memphis talvez nem volte para disputar essas 3 partidas, ele vai pedir que o Corinthians o libere do contrato em vigência. E você, o que pensa sobre o futuro do Memphis? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, isso é exclusivo, tá? Eu soube dentro do Corinthians eu soube que o Carlos Vinícius do Grêmio está com a sua negociação de renovação travada no Grêmio. É exclusivo. Fiquei sabendo dentro do Corinthians, tá? Eu não sou setorista do Grêmio, não cubro o Grêmio, que o Carlos Vinícius está com a situação travada lá no Grêmio, por quê? Ele é o artilheiro, né, da temporada lá no Grêmio, né? Deixa eu até colocar aqui, Carlos Vinícius, gols em 2026, né? O homem é brabo, o homem é artilheiro, velho, tá? Então, assim, ele que é o artilheiro, né, do Corinthians, em 2026, o atacante Carlos Vinícius do Grêmio é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, tem 19 gols na temporada, ele mete muito gol e lá não tem muito jogador, né? Lá não tem muito jogador para ficar dando assistência para ele, não, hein? E o homem é bravo, é o artilheiro aí do Brasil, né? Ele realmente marca muitos gols, tá? Então esse é o nosso querido aí, o Carlos Vinícius, tá? Tá sempre à frente aí quando o quesito é gols. Olha só, ele não está ainda, né, renovado com o Grêmio. Eles vão decidir só depois realmente da Copa do Mundo. Mas o que tá pegando, que me passaram, é salário. O Carlos Vinícius quer uma valorização, porque ele tá metendo um gol pra caramba. Ele aceitou um salário mais baixo para fechar com o Grêmio quando foi pro Grêmio, como tinha aceitado pro Corinthians, e o executivo da época, o Fabinho Soldado, recusou. E aí agora ele quer um aumento, ele quer uma valorização, tá? E o Corinthians está acompanhando a história e está sabendo disso. E o Corinthians, né, os valores, assim, que não foram conversados valores, mas o Corinthians sabe quanto ele ganha e quanto ele quer. E o Corinthians falou que tem interesse, né, e avisou, né, pessoas ligadas ao Carlos Vinícius, que se ele não renovar lá, o Corinthians tem interesse, inclusive, em discutir esses valores que ele está pedindo lá no Grêmio. Então eu considero que é até um avanço, tá, nessa questão do Carlos Vinícius para o ano que vem, porque realmente eu tô achando que ele vai, inclusive, acabar esperando o Corinthians fazer essa proposta para decidir a vida dele com o Grêmio, talvez, né? Porque o problema não é nem ele esperar o Corinthians ou o Corinthians avançar mais. O problema é que o Grêmio não concedeu a ele esse aumento. O Grêmio já sabe quanto ele quer ganhar. Então, enfim, a situação é real de Carlos Vinícius no Corinthians, ao interesse do Corinthians, ao interesse do jogador, e tem uma renovação travada dele com o time atual dele. Então Carlos Vinícius, pena que é pro ano que vem só, né, gente? Porque seria uma boa já para a temporada 2026. Mas, enfim,
Corinthians está de olho. Então, resumindo, o que tem de Carlos Vinícius? Ah, Samir, está encaminhado? Nada disso, pelo amor de Deus. Não tire palavras da minha boca. O que eu estou dizendo é, a renovação com o Grêmio está travada, porque ele está pedindo mais e o Grêmio ainda não pagou. O Corinthians sabe quanto que ele quer ganhar lá e está disposto a conversar sobre esse valor, tá? E o Corinthians já falou para os representantes dele que tem um interesse para 2027. E ele sempre quis jogar no Corinthians. Beleza? Rapidinho para você assistir a Copa. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos lá, rapidinho para a gente falar do Coringão. André Carrídio vai estender as férias, né? O elenco do Corinthians teve quase 30 dias, né, de férias. Mesmo assim, o Carrídio vai estender as férias. O Marcelo Paes já inclusive, né, confirmou isso. Eu vi uma matéria no Timão, né, falando sobre o assunto e dando crédito aqui, né? E o André Carrídio, porque como ele serviu a seleção peruana, pô, foi um amistoso lá. Logo em seguida que terminou um amistoso, logo em seguida quando terminou teve a parada, né, para a Copa do Mundo. Enfim, então ele deve voltar na semana que vem. O elenco do Corinthians se reapresenta nesta quinta-feira, né, no CT Joaquim Grava. E o nosso querido André Carrídio vai estender as férias. Tomara que não vire aquela palhaçada de vai voltar, não vai voltar, cadê? Né, porque o André Carrídio também tem recebido algumas sondagens, né, no mercado da bola, inclusive, né, do time peruano lá que tá de olho nele, né, o mesmo time do Paulo Guerreiro, né, que eu esqueci o nome do time aqui, time do Guerreiro no Peru, né, que estão de olho nele aqui, tá o Alianza Lima, né. O Alianza Lima é um time que está de olho nele, enfim, né? Tomara que não tenha recebido essa folga para tratar do futuro, né? Porque é o seguinte, irmão, as coisas no Corinthians, esse tipo de privilégio, esse tipo de coisa tem que acabar no Corinthians, entendeu? Enquanto a gente tiver no CT Joaquim Grava, essas pessoas que ficam passando a mão na cabeça de jogador, mimando o jogador, a gente vai sofrer. O contra-ataque, ele é terrível em relação a isso, tá? Isso não é de hoje. As amizades já vêm desde a época do Duílio, né? O time dos amigos, lembra? Fizemos até um rap criticando isso, né? Uma sátira, né? Para falar do assunto. Na época do Augusto, todo mundo deslumbrado lá dentro. E agora, né, a gente sabe que as coisas também acontecem dessa forma. Enfim, precisa de mais autoridade lá dentro do CT. O Júlio César tem um perfilzão mais de amigão, né? O Marcelo Paes também. Enfim, então o Carrídio ganhou a folga, tudo bem. Muita gente vai falar, sabe, você tá pegando no pé, só critica. Cara, se fosse só o Carrídio, não tivesse acontecido nada. Mas sempre acontece isso no Corinthians. E o Alianza Lima está de olho nele, né? Não sei se fez proposta, mas não sei se também está rolando alguma coisa, né? Eu não duvido nada, porque eu sei que há o interesse do Alianza Lima e até de outros clubes no André Carrídio. E vamos ver, né, se ele volta aí, né, para defender a camisa do Corinthians, mas a reapresentação não vai ter o André Carrídio, o Memphis não vai ter porque está na Copa do Mundo, claro. Enfim, vamos falar mais agora, quero falar sobre o Memphis, tá? Deixa a sua opinião aqui sobre o Carrídio. Ó, sobre o Memphis, a gente divulgou ontem, o Memphis, o contrato dele expirou na Confederação Brasileira de Futebol e também na CBF. Então o Memphis, ele não vai estar presente, né, não está presente ali nos registros, né, no sistema da CBF, da Federação Paulista de Futebol. Porque houve um erro, né, na hora do Corinthians escrever os contratos, colocou do Memphis dia 20 de junho na Federação Paulista de Futebol e na Confederação Brasileira de Futebol, só que o contrato dele vence no dia 30 de julho. Então ele tem 3 jogos para fazer com a camisa do Corinthians, tá? Então essa ele tem o jogo contra o Remo, que ele poderia fazer, Bahia e Atlético Paranaense. Só que o Corinthians não foi corrigir isso até agora, e nem se movimentou para isso. Eu acredito, tá? E até a intenção de algumas pessoas, e já a informação,
Que a ideia é, se não renovar o contrato, o Memphis nem volta, entendeu? Então eu acho que, eu não sei se o Corinthians vai correr atrás para registrar, mas o Corinthians não fez isso. No período que a gente já descobriu isso vazou, já faz umas 3 semanas, um mês, e o Corinthians não foi lá corrigir. Acho que já faz um mês isso. E o Corinthians não foi lá corrigir, não mandou as informações corretas, ó, o contrato vai até dia 31 de julho. Enfim, não fez isso ontem, depois de vazar de novo, né, que agora o nome dele nem aparece mais no sistema, e não fez isso hoje ainda. Então não sei como é que vai ser, né? O Corinthians tá esperando uma resposta do Memphis, o Memphis não dá a resposta de quanto ele aceita baixar o salário. O Corinthians, enfim, né, tá com uma situação meio complicada em relação ao Memphis, o futuro indefinido, tá? Então a gente vai aguardar e não sabemos se o Memphis volta ou não ainda quando terminar a Copa do Mundo, né? A seleção da Holanda foi desclassificada, porque é o seguinte, a Copa vai durar mais de um mês aí, vai durar 40 dias para quem chega até a final. Nem todo mundo vai chegar até a final. Então vamos ver como é que vai ser, se o Memphis volta, né? Porque o Corinthians quer uma decisão dele também para ele se reapresentar já, né? Ou com um contrato renovado, né? Ou, enfim, pelo jeito não se reapresenta. Acho que esse é o pensamento aí da diretoria corintiana, tá certo? Vamos seguir falando do Coringão aqui, que eu tenho o mercado da bola para passar para vocês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.